Este vídeo é um cenário hipotético, baseado em ciência real. O Sol não explodiu na vida real. O Sol já explodiu. A explosão aconteceu há alguns minutos, mas você ainda não sabe. A luz dessa catástrofe está viajando pelo espaço a 300 mil quilômetros por segundo, carregando a morte de uma estrela inteira direto para o seu céu. Enquanto isso, aqui na Terra, o dia segue normal. Você ainda tem 8 minutos de luz, 8 minutos de calor, 8 minutos de rotina em uma frase. É isso que você vai acompanhar agora, minuto a minuto, como num filme de desastre científico real, o que acontece com a Terra, com o sistema solar e com o seu corpo. Se o Sol se tornasse uma supernova hoje, não é ficção barata. É ciência espacial levada ao limite. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar até aqui. Isso significa que, se a explosão acontece agora, ela já terminou lá. O que você vê no céu é apenas o passado da estrela. Durante esses 8 minutos invisíveis, a humanidade segue vivendo como se nada tivesse acontecido. Você está vivendo em um delay cósmico. O universo já apertou o botão de excluir, mas a informação ainda não chegou aos seus olhos. O que você faz quando esse relógio zerar? Detectores de neutrinos espalhados pelo planeta registram um pulso absurdo. Essas partículas quase sem massa atravessam a Terra como se fosse vidro. Elas são um dos sinais clássicos de uma supernova. Observatórios de raios gama entram em alerta. Ninguém anuncia o fim do mundo. A primeira reação é achar que algo deu errado nos instrumentos. Mas aqui surge o primeiro detalhe inquietante. Se esses sinais vêm da direção do Sol, eles já estão atrasados. Quando a confirmação chega, o evento já aconteceu. A tecnologia que criamos para vigiar o espaço sideral vira apenas testemunha. Não existe defesa contra algo que já terminou antes de ser visto. Durante esses minutos finais, o céu continua bonito. Alguém fotografa o pôr do sol entre prédios. Outra pessoa reclama do calor ou do trânsito. Em algum lugar, um amador aponta o telescópio para o disco solar, que parece normal. Ninguém percebe que está olhando para uma estrela que já não existe mais. Esse atraso não é exceção. Sempre que você olha para uma estrela, você vê o passado dela. A diferença é que desta vez, esse atraso é fatal. O universo funciona com defasagem, e agora, essa defasagem virou sentença. Então, sem aviso sonoro, sem explosão audível, a primeira onda chega. Raios gama e raios X atingem a alta atmosfera em silêncio. O espaço não transmite som. O que existe é uma agressão invisível. A camada de ozônio começa a colapsar quimicamente. O céu ganha tons estranhos, quase artificiais. A luz parece mais dura, mais agressiva, como se tivesse perdido o filtro. A pele reage rápido demais. Os olhos ardem. O corpo sente algo errado antes da mente entender. O campo magnético da Terra é comprimido violentamente. Auroras gigantes surgem muito longe dos polos. Cortinas verdes, vermelhas e violetas dançam no céu sobre cidades que nunca viram nada parecido. Parece espetáculo. Na prática, é o escudo do planeta sendo esmagado em câmera lenta. Enquanto isso, em algum lugar, alguém ainda está só tentando entender por que o celular não conecta. O mais estranho é que mesmo agora, ainda existem pessoas tentando agir como se isso fosse só um problema técnico. Agora vem o calor. Quando a energia térmica da explosão atinge o lado diurno da Terra, os oceanos começam a ferver. Não é tsunami, é a água mudando de estado. A superfície do planeta entra em ebulição. Vapor sobe em massa. O horizonte desaparece atrás de uma parede de nuvens densas e tóxicas. O ar fica pesado, quente, difícil de puxar, como se o planeta estivesse exalando um último suspiro. O conceito de clima deixa de existir. Não é mais meteorologia. É física extrema. Logo depois, o solo começa a ceder. O asfalto amolece. O concreto racha. Vidro vira líquido brilhante. Cidades inteiras entram em colapso térmico. Rios de material derretido atravessam ruas. Prédios perdem forma. Pontes cedem. O mapa urbano desaparece. O que levou séculos para ser construído some em horas. Aqui muitos filmes erram. Túneis, bunkers, estruturas subterrâneas não salvam. O calor se propaga pela rocha como um veneno lento. Entradas
desabam. O refúgio vira armadilha. O bunker de luxo vira forno industrial. Fica comigo até o fim. Porque a parte mais estranha acontece quando o Sol já não está mais ali. Em uma supernova, parte da massa da estrela é lançada ao espaço. Menos massa significa menos gravidade. O sistema solar perde o eixo central. A dança dos planetas se desorganiza. A corda gravitacional começa a afrouxar. A Terra não perde sua gravidade local. Você não sai flutuando. O que muda é o caminho do planeta. Sem a âncora do Sol, a órbita se desfaz. A Terra começa a seguir um trajeto solto pelo espaço. Outros planetas também sofrem. Órbitas se alongam, se inclinam, se cruzam. Alguns corpos são ejetados. Outros colidem. O sistema solar vira um campo caótico. A partir daqui, a Terra se torna um planeta errante, um mundo sem estrela. O céu perde a lâmpada principal. Sobram apenas estrelas distantes demais para aquecer. A noite deixa de ser intervalo e vira estado permanente. Sem energia externa constante, a superfície esfria. Oceanos congelam. A atmosfera se contrai. Parte escapa para o espaço. O planeta fica fino, frio e silencioso. Visto de longe, seria um mundo zumbi. Continentes cobertos por gelo e vidro. Cidades vitrificadas como cicatrizes, uma civilização congelada no tempo. História preservada apenas na matéria. Por baixo da crosta, algum calor residual ainda existe. Placas tectônicas podem se mover por um tempo. Vulcões podem liberar energia interna. Em teoria, micro-organismos poderiam resistir em bolsões subterrâneos. Não é vida como conhecemos. É química insistindo em existir. 8 minutos cabem em um banho rápido. Cabem em um trajeto curto. Cabem no tempo deste vídeo. E se você soubesse que são seus últimos 8 minutos, o que você faria com eles? Alguns ligariam para alguém, outros ficariam paralisados. Haveria quem quisesse olhar o céu aberto pela última vez. E haveria quem negasse tudo até o fim. Não existe manual para o colapso do Sol. Infraestruturas humanas não foram feitas para isso. Não há foguetes suficientes. Não há tempo. Não há abrigo capaz de segurar uma explosão estelar. A civilização termina sem plateia, mas a física não desperdiça nada. O ferro no seu sangue nasceu em estrelas mortas. O cálcio nos seus ossos veio de supernovas antigas. Agora, essa matéria retorna ao cosmos. A morte de uma estrela é matéria-prima do universo. Galáxias continuam girando. Outras estrelas continuam nascendo. Novos mundos se formam com os mesmos átomos. Para o universo, isso é rotina. Para nós, é o fim absoluto. No fim, o universo não nos odeia, ele simplesmente não percebe quando deixamos de existir. Agora me conta, o que mais te inquietou? Os 8 minutos invisíveis, a radiação rasgando a atmosfera ou a Terra vagando sozinha no escuro? Se esse vídeo mudou a forma como você olha para o céu, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, cada vídeo é um novo capítulo sobre espaço sideral, ciência real e catástrofes cósmicas. E se quiser continuar agora, assiste 24 horas sem Sol. O que acontece com a Terra minuto a minuto, sem supernova, sem explosão, apenas um dia sem nascer do Sol. E talvez por isso, ainda mais perturbador.